Bom dia, meus irmãos. Eu sou Gisele Fernandes, faço parte da Igreja Batista Emanuel e sou ex-cecista. E a mensagem de hoje, a reflexão que eu venho trazer para vocês, é falando sobre o SEC e a minha formação como educadora cristã. Bem, a minha trajetória na igreja, já nasci num lar cristão, e assim o Senhor foi me encaminhando durante a vida para o trabalho com a sua missão, para cumprir a sua missão, que é a missão de todo cristão, fazer missões, evangelismo, e assim o Senhor foi me encaminhando a minha vida toda. Então, na época de criança, eu cantava nos corais e fazia parte da escola de EBD, e assim fui crescendo dentro da igreja, fui mensageira do rei, e na época de mensageira do rei, o Senhor já começou a trabalhar em mim essa visão sobre missões. Até que, quando chegou a minha adolescência, a minha juventude, trabalhando sempre na igreja, na área de adoração, cantando nos corais, indo às viagens missionárias. Então, o Senhor ia sempre acrescentando na minha vida o seu chamado. Quando passei para Emanuel, houve a chegada dos radicais. E aí, nesse momento, foi o chamado que o Senhor fez com mais intensidade na minha vida. Eu já estava lá na faixa dos 20 e poucos anos. Mas aí o Senhor foi cada vez mais me chamando. Mas eu continuei a minha vida fazendo os meus estudos, e aí me formei em pedagogia no ano de 2013. Depois de ter feito um curso de rede ministerial, descoberta de dons, e aí o dom que deu em maior quantidade foi o dom de ensino. E aí o Senhor já me encaminhando, eu fiz o curso de pedagogia e terminei o curso de pedagogia. Mas não foi o suficiente. O Senhor continuou mostrando para mim que ainda faltava mais alguma coisa para completar a minha vida de caminhada cristã. Então, foi quando o Senhor, através das viagens missionárias que eu fui fazendo, então cada viagem missionária, o Senhor ia falando mais e mais ao meu coração. Então, chegou um certo dia que eu disse assim: Senhor, o meu maior medo é com relação à provisão, Será que o Senhor provê todas as coisas, assim como eu ouço as pessoas falarem? Então, eu fui para uma das viagens missionárias, era um campo missionário de um amigo meu, que conhecia ainda seminarista. Ele agora está pastor, e fui visitá-lo, junto com a esposa lá, tudo. Então, conversando com eles, eu perguntei: o Senhor provê todas as coisas? E aí ele disse: sim, o Senhor provê todas as coisas. E aí, a partir dali, o Senhor me deu aquele impulso maior. Então, o que é que você está fazendo que você não está aqui fazendo a minha obra? E aí foi quando eu dei o meu passo de fé para a entrada no Seminário de Educação Cristã, no SEC. E foi 2020. Em 2020, eu iniciei o curso de pedagogia, o curso de educação cristã, e de repente chega a pandemia, E aí, graças a Deus, o SEC já tinha uma visão de trabalho com o EAD, o curso em EAD, para os outros estados. E aí, quando chegou a pandemia, a gente não sentia tanto, porque o curso passou a ser híbrido. Então, a gente passou a ser totalmente virtual, Porque tudo fechou, passamos umas 2 semanas paradas, sem aula. Mas, como a gente já tinha esse suporte de EAD, então a gente já começou imediatamente no curso de EAD.
Então, o curso de educação cristã passou para o EAD e a minha turma, que era presencial, passou a ser virtual. E assim, Deus foi fazendo com que tudo concorresse para o bem de todos nós. Então, fizemos o curso em EAD 2020, 2021, e aí foi quando as portas foram se abrindo mais com relação à questão do ensino e do aprendizado. Então, o SEC abriu as portas novamente, e aí a gente passou a ter as aulas em modo híbrido, que é o que está tendo até agora, presencial e virtual. Então, fomos seguindo 2021 e 2022 foi a minha formatura. Me formei em 2022. Quando a gente estava fazendo o curso, eu comecei a pensar, eu já tenho curso de pedagogia, então eu posso diminuir algumas cadeiras por conta do curso de pedagogia, psicologia, filosofia, sociologia, essas matérias que são mais filosóficas e que, assim, na pedagogia a gente aprende da maneira que com certeza ia ser na parte de educação cristã. Aí eu pensei, não, vou pedir a baixa dessas cadeiras. Só que aí eu tive a minha primeira aula de psicologia. E aí, quando a gente começou a ter aula de psicologia, que eu vi que o que a gente estava aprendendo de psicologia da aprendizagem, que eu percebi que ela não tinha um embasamento no que a gente aprende na faculdade, mas ela tinha um diferencial. O diferencial era a visão cristã do ensino-aprendizagem na psicologia. E aí foi assim uma chave que rodou, porque eu desisti completamente de fazer o curso, de tirar do curso essas matérias que eu já tinha feito em pedagogia. E eu disse assim, conversei com a coordenadora, a professora Kelly, eu desisti, eu vou continuar a fazer o curso da maneira que é para ser feita. Não vou tirar nenhuma cadeira que eu fiz de pedagogia. Eu quero fazer o curso da maneira que é no SEC, porque a visão que se tem no curso de pedagogia é apenas a visão dos teóricos, dos psicólogos, e não tem visão nenhuma cristã. E aí o SEC traz esse embasamento e traz esse conhecimento para a área cristã. E aí meus olhos se abriram completamente e passei a ver realmente que o curso que eu estava fazendo de educação cristã, ele expande sua mente. Então, eu tive o direcionamento do Senhor. Então, nesse momento, tudo que foi feito no curso de pedagogia, com o curso de educação cristã, abriu a minha mente, porque eu iria trabalhar da maneira que o Senhor quer para trabalhar a educação. Trabalhar a educação da maneira cristã. Trabalhar de maneira com que a criança aprenda o que é o Evangelho. O ensino de educação cristã é você ensinar as verdades bíblicas. E é uma coisa que a gente vê, a mudança, a nossa avaliação com relação à educação cristã é a mudança de vida. Então, é isso que a gente tem que ver com o ensino de educação cristã. A gente vê mudança de vida. São pessoas que eram de uma maneira e o Senhor transforma. E a pedagogia, a gente vê a criança aprendendo e fazendo aquilo que aprendeu. Na educação cristã, nós ensinamos a palavra do Senhor. E aí a criança aprende e transmite, faz com que outras pessoas também venham a conhecer a Cristo. E assim é muito prazeroso você ver a mensagem que você transmitiu para uma criança, ela indo para outra criança para falar. Então, o aprender educação cristã, o que o SEC deixou para mim na parte de educação cristã, é esse pensamento
de que nós estamos plantando uma semente aqui e amanhã nós teremos o fruto. E o trabalho de educação cristã, ela transforma vidas. E você vê acontecendo essa transformação no dia a dia. Você vê a transformação da pessoa dia a dia, da criança dia a dia. E o trabalhar educação cristã vai da mais tenra idade até o idoso. Então, a gente tem um trabalho completo. Nós trabalhamos a pessoa por completo, né? O social, o físico, o espiritual. E o trabalhar a palavra do Senhor é a melhor coisa que existe, porque ela nunca volta vazia. Então, eu recebi esse chamado do Senhor e se você também tem esse chamado do Senhor, se você sente vontade de estar aprimorando mais os seus estudos e aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor para poder falar para outras pessoas, então o SEC é o lugar. Que o Senhor esteja abençoando sua vida e que tenha um ótimo dia. Em nome de Jesus.